Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai estudar a lei dos cossenos. Então, vamos à aula. Vamos então falar sobre trigonometria em triângulos quaisquer. Esta aula, é a parte 2. Dessa vez falando sobre lei dos cossenos. Antes de mais nada, eu já vou pedir desculpas por qualquer barulho que venha acontecer, porque hoje está impossível. Hoje eu não vou conseguir controlar barulhos externos, então já deixo avisados. Continuando, vamos saber do que se trata a lei dos cossenos, já que a gente já soube o que se trata a lei dos senos, A lei dos senos vem antes, eu vou deixar nos cards aqui em cima para quem quiser dar uma revisada, dar uma olhada em lei dos senos. Então vamos lá. O que é que diz a lei dos cossenos? Em qualquer triângulo ABC, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos duas vezes o produto das medidas desses lados pelo cosseno do ângulo que eles formam. Olha só a bagunça de informação que tem o enunciado sobre lei dos cossenos. Então, de maneira mais simples, eu vou tentar visualizar aqui para vocês, deixar de maneira mais simplificada essa fórmula, em respeito a esse triângulo aqui, ó. A fórmula já está aqui, certo? Eu digo a fórmula, embora vocês vejam três expressões, três equações. Na hora que a gente estiver resolvendo uma situação com triângulo, a gente só vai usar uma das fórmulas, ok? Então é isso. Eu vou estar sempre de olho em um ângulo e seu lado oposto. Por quê? Porque o ângulo, olha só, o ângulo e seu lado oposto, eu vou considerar o ângulo alfa e o lado A. Se eu relacionar esses dois, porque só pode ser assim, certo? O ângulo e lado oposto. Então significa que quem eu vou isolar aqui de inicialmente é o lado. E no final, o cosseno será do ângulo oposto. E é sempre assim para qualquer um dos ângulos, Beta e B. Perceba, ó, B ao quadrado é o primeiro termo. E cosseno de beta, Beta é o ângulo. Então é importantíssimo que vocês relacionem o lado com seu ângulo oposto, Ah, professor, então é parecido com a lei dos cossenos. Não, é parecido com a lei dos senos. Não, não é parecido com a lei dos senos, porque na lei dos cossenos, no triângulo que for apresentado para você, você só vai saber a medida de um dos ângulos. Na lei dos senos, acontecia de você saber dois ângulos internos do triângulo. Assim você conseguia até achar o terceiro. Então, essa é a principal diferença entre lei dos senos e lei dos cossenos. Quando você pegar uma questão aleatória e não saber qual das duas a usar, Aí você lembra, dois ângulos, lei dos senos. Um ângulo, lei dos cossenos. E outra coisa importante da lei dos cossenos. A medida dos três lados são dadas, ok? Os três lados são medidas conhecidas. De forma indireta, Porque pode ser que você conheça duas e queira achar o outro. Então, no mínimo aí você vai saber a medida de dois lados. Beleza? Então é assim que a gente inicia a lei dos cossenos e a gente vai pôr em prática esta fórmula aqui, ó. Que é quem? O quadrado do lado oposto ao ângulo igual à soma dos quadrados dos dois lados. Por isso fica aqui, ó, B mais C. E você já começa a visualizar o que aqui, ó? Um teorema de Pitágoras. Porque essa primeira relação lembra muito o teorema de Pitágoras. Agora faz o que, ó? Menos duas vezes quem? Esses dois lados que estão aqui, ó, BC. Multiplicado agora por quem? Pelo cosseno do ângulo oposto ao lado inicial. Ok? Então é dessa maneira que a gente vai determinar o valor, o valor desconhecido de uma questão dada por meio da lei dos cossenos. Então, exemplo 1, aí tem aqui essa figura e já pede na medida de x aí. No triângulo da figura abaixo, determine a medida x. Então, vamos logo, ó. Perceber o seguinte, ó. A gente tem os três lados, um é desconhecido e a gente tem um ângulo. Então, já é característica principal aqui de você efetuar pela lei dos cossenos. Cuidado! Não aplicar a trigonometria no triângulo retângulo, porque esse triângulo não é retângulo, Eu não posso simplesmente fazer seno, cosseno ou tangente aqui para achar x. Não posso, porque o triângulo não é retângulo.
ok? Então, vamos lá. Eu tenho que o ângulo de 30 graus é oposto ao lado que mede x. Então, já sei que x aqui, como é oposto, é o primeiro valor que vai iniciar a segunda forma. Então, eu vou fazer x ao quadrado, ele é o isolado, igual a quem? A soma dos quadrados dos outros dois lados. Ou seja, raiz de 3 ao quadrado, mais o outro lado que é 4. Então, 4 ao quadrado. Qual é o próximo passo? Subtrair. Menos quem? 2 vezes quem? Esses dois lados que eu coloquei aqui, ó, vezes o raiz de 3, que é o lado lá, né? E o 4, que a gente também tem como lá, como o valor que está lá no triângulo. Vezes quem agora? O cosseno do ângulo. Quem é o ângulo na questão, né? Que é o oposto a x. É 30 graus. Então, pronto. Montei a expressão, basta agora resolver tudo isso aqui para encontrarmos o valor de x. Então, repetimos o x ao quadrado aqui, igual. Raiz de 3 ao quadrado, a gente já viu isso bastante. E a gente sabe que a gente pode aqui fazer um anulamento, uma simplificação, né? 3 ficará só 3, mais 4 ao quadrado, que é 16, menos. Aqui é uma multiplicação, ó, posso resolver, né? Multiplicar o 2 vezes 4, mas não posso multiplicar por 3, porque o raiz aqui vai ficar sozinho. Ficamos com 8, raiz de 3, vezes o cosseno de 30 graus. Segundo a tabela dos valores notáveis, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Continuamos. X ao quadrado é igual. Olha só. Eu só posso efetuar essa soma aqui e efetuar esta multiplicação, certo? Eu não posso fazer 16 menos 8, jamais aqui. Porque o menos 8 está sendo multiplicado. Então, primeiro multiplicação. Ah, professor, por que você vai efetuar essa soma então? Porque esta soma não está envolvida com a multiplicação, ok? Então, eu posso fazer ela separadamente. Encontramos 19 menos 8. Agora aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E a gente sabe que raiz de 9 é 3. Então, a gente fica aqui com 8 vezes 3 dividido para 2. Continuando, eu fico com o x ao quadrado, é 19 menos 8 vezes 3, 24, por 2 dá 12. Agora a gente vai conseguir finalizar. Ó. X ao quadrado é 19 menos 12, que dá 7. E por fim, o x é raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 7 seria a medida desse lado aqui, ó, do triângulo, por meio da lei dos cossenos. Certo? Ok? Deu para entender mais ou menos? Ótimo. Então, vamos fazer mais alguns para fixar melhor a ideia da lei dos cossenos. Exemplo 2. O ângulo agudo de um losango mede 20 graus e os seus lados medem 5 centímetros. Quais são as medidas das diagonais maior e menor do losango? Então eu vou desenhar aqui o losango de forma bem grosseira, bem ruim mesmo, porque eu não sou desenhista. Pronto, o losango é mais ou menos isso aqui, onde a gente tem duas medidas chamadas de diagonais, né? A gente tem essa medida aqui, que eu vou destacar em vermelho, que é chamada de diagonal menor. E temos a outra diagonal, que eu vou destacar em verde, que é chamada de diagonal maior. E a gente vai fazer o cálculo dessas duas diagonais. É falado na questão que o ângulo agudo, ou seja, no losango a gente sempre tem, né, dois pares de ângulos agudos e dois pares de ângulos obtusos. O agudo, que é este aqui, mede 20 graus. E fala também que todos os lados medem 5. Ótimo saber disso, né? O que é que a gente faz então para determinar a medida da diagonal menor, que é a diagonal em vermelho, né? Vamos determinar a diagonal menor. Eu vou chamar de Dzinho, né? Vamos determinar a medida de Dzinho. Bom, eu vou retirar então o triângulo que eu consigo visualizar dali, para ficar mais simples para usar a lei dos cossenos, ó. Porque aqui é 20 graus, aqui mede 5, aqui mede 5 e aqui é D, o nosso Dzinho, né? Então temos esse triângulo agora e a gente vai determinar por meio da lei dos cossenos, porque a gente tem que esse lado é oposto ao ângulo de 20 graus e a partir daí começa tudo, né? Então, D ao quadrado
é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, ok? D ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Agora, menos 2 vezes o produto entre os dois lados, né? Então, 5 e 5, né? 2 vezes 5 vezes 5, vezes o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo, que é o de 20 graus. Basta agora resolver. D ao quadrado é 25, 25, 50. Vai fazer direto. 50 menos 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50 também. 50 vezes o cosseno de 20 graus, que é 0,9. Vou usar apenas uma casa decimal. 0,9. Agora o nosso D quadrado será... Vou resolver a multiplicação primeiro, não posso resolver isso aqui. Então, 50 menos 50 vezes 0,9. Isso é 45, né? 50 vezes 0,9. Agora o nosso D será 50 menos 45, que dá 5. E, portanto, isolando o D, a gente acha a raiz de 5. Raiz de 5 aí é o valor da nossa diagonal menor. Agora a gente vai achar a diagonal maior, que é a diagonal em verde, né? Vou até mudar a cor do lápis. Então, em verde, eu consigo destacar o quê? Eu consigo destacar esse triângulo aqui, ó. O triângulo que eu consigo destacar é esse aqui, o de lado, né? E as medidas dos lados medem 5, 5. E a diagonal agora maior, que eu vou chamar de D, certo? D é a nossa diagonal maior. Quem é esse ângulo aqui, ó? Porque a partir do momento que é dado um ângulo do losango, a gente consegue achar os ângulos restantes. Como assim, professor? Porque é o seguinte, ó. Em todo losango, os ângulos opostos são iguais. Então, se eu tenho 20 graus aqui, o oposto a ele é este ângulo. E também mede 20 graus. Aí eu já tenho 20 mais 20, que é 40, né? E existe uma propriedade dos quadriláteros que garante que a soma de todos os ângulos dá 360. Então, ora, se aqui é 20 e aqui é 20, já dá 40. 40 para 360, me falta 320. Então, a soma desses dois ângulos aqui será 320. Esses dois ângulos são iguais, né? Porque também são opostos. Então, se dá 320, significa que este ângulo é 160 graus. E este ângulo aqui também é 160 graus. Logo, a medida desse ângulo aqui, que é igual a esta, me dá 160 graus. E agora eu vou calcular através disso. Ok? Então, vamos lá. Resolvendo a questão de novo pela lei dos cossenos. O lado D é oposto ao ângulo, então ele vem primeiro. D ao quadrado é igual. Aí, novamente, né? 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 5 menos cosseno de 160 graus. Então, D ao quadrado será, aqui a gente já sabe que é 50, por conta da outra, menos 50, porque aqui também vai dar 50, menos não, né? Aqui é vezes, coloquei um menos, vezes o cosseno de 160, 160 é um ângulo obtuso, né? Usando lá a relação dos ângulos obtusos, a gente tem que o suplementar de 160 é 20. E como é cosseno, sinal inverte. Então, aqui a gente muda para menos cosseno de 20. Né? Ah, professor, de onde você tirou isso? Tirei isso das aulas anteriores, quando a gente falou sobre seno e cosseno de ângulos suplementares. Certo? Então, é só procurar aí na lista de aulas do YouTube. D ao quadrado é igual a 50 menos 50 vezes isso aqui, como cosseno de 20 a gente já tinha resolvido que é 0,9, a gente tem menos cosseno de 20, então aqui será, a gente pode colocar aqui como sendo menos 0,9, né? Então D ao quadrado será multiplicação, menos com menos é mais, então eu repito primeiro 50, e 50 vezes 0,9 é 45, ok? 45. Logo, a gente terá que o D ao quadrado será 50 mais 45 nos dá 95. E, portanto, o nosso D será a raiz quadrada de 95. Então, está aí resolvida a questão. Enquanto a diagonal menor
mede raiz de 5. A diagonal maior mede raiz de 95. Aplicando aí a lei dos cossenos. Beleza? Vamos para o nosso terceiro e último exercício desta aula para fixar melhor a lei dos cossenos. Então veja bem agora, num triângulo ABC, temos o ângulo A medindo 60, o lado A medindo raiz de 7, o lado que mede B 3, determina o lado C. Então vamos construir aqui, né, o nosso triângulo. Vou fazer aqui um triângulo qualquer. Vou colocar aqui como sendo A, B e C. E agora a gente vai colocar as medidas. O ângulo A é 60, então aqui mede 60 graus. Né? O lado que mede A eu vou colocar como sendo oposto, raiz de 7. E o B aqui sendo 3. Né? Ah, professor, como eu sei? Embora a questão não fale, é natural que o A minúsculo e o A maiúsculo, que é ângulo, sejam opostos. Então o B minúsculo será oposto ao ângulo B e o C minúsculo, que é o que a gente vai encontrar, será oposto ao ângulo C. Okay? A questão deveria falar isso? Deveria, mas vamos deduzir que é assim. Então tá, construído o triângulo, a gente agora pode usar a lei dos cossenos para achar C, já que temos todas as condições possíveis. Um ângulo interno, 3 lados, onde 2 a gente conhece e 1 a gente não conhece. Resolvendo pela lei dos cossenos, quem está oposto ao ângulo de 60 graus é o raiz de 7, não é o C. Aqui eu não começaria com C ao quadrado, seria um erro grave. Eu começo com quem é oposto ao ângulo, que é o raiz de 7. Então, raiz de 7 ao quadrado é igual. Agora, os outros dois lados, C ao quadrado, somado com o outro lado, que é 3 ao quadrado. Né? Soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto entre esses lados, que é quem? Que é C vezes 3 vezes o cosseno do ângulo, o ângulo de 60 graus. Vamos lá. Raiz de 7 ao quadrado, isto é o mesmo que 7, né? A gente pode cancelar. A melhor coisa da matemática é sair cortando as coisas. 7. Aí aqui a gente repete C ao quadrado. O 3 ao quadrado dá para resolver, porque é 9. Menos 2 vezes C vezes 3 também dá para resolver. Vai dar 6C. Vezes o cosseno de 60, que segundo a tabela, aquela tabela dos ângulos notáveis, é 1 sobre 2. Agora, eu fico com 7 igual a C ao quadrado. E vamos fazer as reduções possíveis aqui, né? Mais 9 e menos 6C vezes meio. Olha só, 6C vezes 1 é 6C por 2, 3C. Eu fico com menos 3C. Parece que vai me dar uma equação de segundo grau, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou passar o 7 para cá, ó. Eu vou ficar com 0 igual C ao quadrado mais 9 menos 3C menos 7. E agora eu vou girar a equação, porque eu quero deixar o zero do outro lado. Né? Então, se eu girar a equação, ninguém muda de sinal. Então, eu vou ficar com C ao quadrado. Aqui eu já resolvo, ó, 9 menos 7, que dá 2. O menos 3C já coloco aqui, ó, pertinho. Menos 3C mais 2 igual a 0. E realmente aí nos dá a equação de segundo grau. Então, de maneira bem rápida, né? Já que a gente já consegue resolver a equação de segundo grau toda vez que ela aparece. Delta B quadrado menos 4AC. Delta, o B é menos 3, eu fico com menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2. Então, o nosso delta será 9. 4 vezes 1 vezes 2, 8, então menos 8. E o delta será 1. Aplicando agora a fórmula de Bhaskara, C será igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, o nosso C' será menos 3, porque o B é menos 3, menos da fórmula menos 3 do B, dá um positivo, né? 3, mais a raiz quadrada de delta, ou seja, a raiz quadrada de 1, que é 1, sobre 2 vezes o A, né? O A é 1, 2 vezes A, que é 2 vezes 1, que dá 2. 3 mais 1, 4 por 2, 2. C, duas linhas, só troca o sinal aqui, ó. 3 menos 1 por 2. 3 menos 1 é 2 por 2, dá 1. Achamos aí, então, duas respostas para o nosso querido e adorado C, certo? O C tanto pode ser 1, ou C tanto pode aí ser o 2.
Então é isso. Nossa aula termina aqui. Espero que vocês consigam resolver exercícios semelhantes a esse, aplicando a lei dos cossenos. Então, até uma próxima aula.